falado sobre coisas profundas conosco. Me dê a liberdade de tirar essa máscara para falar um pouco melhor. Assim, os irmãos me ouvirem um pouco melhor. Nós temos um desafio que tem sido estudar um texto da Bíblia e aprender um pouco mais, e isso tem nos desafiado a ir mais profundo no texto. E eu quero compartilhar algo novo da parte de Deus com os irmãos. Olha só o que acontece comigo. Eu falo isso para algumas pessoas falam assim, impressionante como consegue pegar um texto e achar tanta mensagem. Eu estava lendo essa história da rainha Esther e me chamou a atenção que ela teve 12 meses de tratamento de beleza. Eu não sei como que uma mulher consegue ter o que tratar em 12 meses para poder completar. É um tratamento que dura 6 meses e depois um tratamento que dura mais 6 meses. E o texto diz que o primeiro tratamento dela foram 6 meses de óleos de mirra, a base de mirra. E o outro 6 meses foram de ungüentos e perfumes. Eu não sei como é que trata uma pessoa com perfumes. Alguém já foi numa loja experimentar perfume caro? Aí você fala assim, ó, não vou comprar, mas pelo menos experimentar, eu vou provar esse perfume. Vai do provador das lojas, meu Deus. Aleluia. E se você puder escolher um bem caro e também dar uma borrifada assim, você vai só... Não, é só aqui para poder experimentar. Mas se você puder, antes de sair talvez, ou quando sair, passa na loja do shopping lá e dá umas borrifadas do perfume, só para provar, para ver o efeito que isso vai causar em você. A harmonia, a combinação do perfume caro na sua pele. Isso vai dar uma diferença e você vai se sentir muito feliz, porque quem usa um perfume, não basta ser caro, tem que ser bom, porque tem perfume caro que não é bom, ou o nosso olfato não alcança o tom, a fragrância que aquele perfume caro foi criado, porque às vezes o preço do perfume não vale o cheiro que ele tem. Diga-se de passagem que odor e fragrância não se discute, mas eu quero acreditar que o tratamento que Esther recebeu foi um tratamento que fez diferença na vida dela. Isso me chamou a atenção no texto. Eu fui ler sobre isso e perguntar para Deus se isso tem um significado espiritual. E olha só o que aconteceu. Abre aí a Bíblia em Esther, no livro de Esther. Esther está pertinho de Salmos, né? Esther, Jó, Salmos. Então lá perto de Salmos você abre a Bíblia. No capítulo de número 2. Deixa eu ver se... É muita informação, talvez eu não consiga compartilhar, já peço perdão aos irmãos. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, o senhor prega assim, a gente vai falando a história, a gente vai entrando na história. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu vou ler no versículo de número 12, Esther, capítulo 2, versículo 12. Nosso abraço aos amados irmãos que têm nos acompanhado aí pelas lives e, em especial, aos amados queridos que sempre deixam lá o seu recado, a sua mensagem. Não esquece de curtir nossa página no Facebook, porque faltam apenas 20 pessoas para completar 1000 curtidas, e aí então o Facebook abre para nós algumas
alguns recursos mais, e nós precisamos disso. Seria tão fácil encontrar 20 pessoas se todo mundo compartilhasse o link e falasse: aí, curte a página da nossa igreja. Mas se você que estiver nos assistindo aí quiser fazer isso, você vai estar cooperando conosco. E através do Instagram e através do YouTube também, você pode compartilhar o link. E não esquece de curtir a nossa página no YouTube, nosso canal. Também é uma forma de você nos ajudar a manter no ar esse canal. Capítulo 2 de Esther, versículo 12, diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo a prescrição das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu tratamento e embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Só uma pausa aí para explicar esse texto. Então, depois de 12 meses de tratamento de beleza, 6 meses de mirras e óleos aromáticos, e 6 meses de perfumes e ungüentos e cremes, e algumas traduções falam que o tratamento nos segundos 6 meses, no segundo semestre, era mais voltado para perfumar. Então a mulher, ela tinha a oportunidade de ir até o rei, e ela entrava na presença do rei à tarde e ficava até de manhã. De manhã ela saía e não podia mais retornar para a mesma casa. Ela ia agora para a casa das concubinas. Então, aí o texto de número 13. Então é que vinha a jovem ao rei, 14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob a vista de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Aí verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e ao seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria
o mandado de Mordecai como quando a criava. Feche os seus olhos um instante, pede para Deus falar ao seu coração. Pai, nós oramos e em nome de Jesus nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga entendimento, discernimento e graça para que todos ao ouvirem a Tua palavra seja como a semente que caiu em boa terra, e segundo a Tua palavra nós cremos que toda semente que cair em boa terra vai frutificar. Então libera, Senhor, sobre nós a Tua graça e o entendimento a ponto tal que os Teus filhos, entendendo a Tua palavra, possam aplicar e na prática sejam livres, sejam libertos, sejam abençoados, fortalecidos e alimentados. Nós oramos para que todo esse lugar seja selado agora, toda a transmissão seja selada, e aonde chegar essa mensagem, os Teus filhos sejam abençoados. Eu oro por multiplicação, eu oro por embelezamento, por tratamento, para que venha o Teu reino e se manifeste a Tua vontade e o Teu propósito na vida de todos os Teus filhos. Eu declaro que a Tua palavra vai ser semeada em terra boa, e aonde a semente cair vai frutificar, que seja para a glória do Teu nome, que o Teu reino se expanda, que o Teu nome seja glorificado, louvado e adorado. Assim nós Te bendizemos, ó Pai, pedindo ao Senhor que repreenda pelo Teu poder todo espírito maligno que possa estar perturbando, que possa estar incomodando, que possa até mesmo roubar a atenção dos Teus filhos. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor se manifeste, trazendo despertamento espiritual sobre os Teus filhos, que o Teu nome e a Tua glória possa vir sobre nós, e nós possamos Te adorar, erguendo as nossas mãos e dando graças ao Teu santo nome. É a oração que fazemos juntos em nome do Senhor Jesus, e dizemos juntos amém e amém. Meus amados, tem muita coisa para falar sobre Esther, mas eu quero falar sobre esse embelezamento de Esther. O primeiro ponto que eu tiro dentro dessa história é o fato de que Esther era uma escrava, e ela não participaria desse concurso para a escolha da nova rainha se dependesse dela mesma, porque ela era órfã e o seu primo a criou. Primeiro talvez aspecto que nós temos que observar é que alguém que é criado pelo tio, pela avó, ainda, vamos dizer assim, tem um maior preparo para se tornar talvez alguém na vida que vai se destacar. Mas alguém que é criado pelo primo, é porque justamente a situação dela foi uma situação que quando morreram os pais dela, já não tinha mais tio, não tinha mais avô, não tinha mais avó, e ela foi criada pelo primo. Preste atenção de que alguém que é criado pelo primo que geralmente é sinônimo de alguém que bagunça junto com você, que é da tua idade mais ou menos, que às vezes apronta, que às vezes é parceiro, às vezes não é, leva-nos a entender que ele criou Esther, e uma das coisas que ele falou para Esther é o seguinte: não revela que você é judia, não fala que você pertence ao povo judeu. Por quê? Porque isso poderia queimar o filme dela, isso poderia prejudicar ela. Era sinônimo de que ela era dos escravos, e eles viviam em Suzã. O texto fala a cidadela de Suzã. Suzã era uma fortaleza do império na época, e o rei Xerxes, que a Bíblia menciona dentro desse texto, ele tinha em Suzã um palácio que era na verdade uma casa, uma habitação de estações. Era uma casa de campo dele, não era algo que ele vivia o tempo todo naquele. Por quê? Porque o texto diz que Suzã não era a capital do império. O Império Medo-Persa tinha outras cidades importantes aonde vivia o rei. Porém, o rei estava nesse lugar para fazer festas. Era um lugar onde ele recebia convidados. E era um palácio, era uma fortaleza. Só que ao redor dessa fortaleza viviam os plebeus, os pobres, os que não tinham condições. E Esther vivia com o seu primo nessa região, porque era um povo escravizado e tinha sido levado para aquele lugar. Preste atenção em algo. Nós temos aqui alguém que vai esconder a sua origem justamente porque não quer queimar o filme. Às vezes você encontra uma pessoa que é do Nordeste e quer esconder do Nordeste só para não ser zoado.
Eu sou baiano, filho de baiano, e eu não tenho vergonha de dizer, mas uma coisa que existe é muito simples, ou é muito fácil, uma pessoa querer esconder a origem, ainda mais quando você está no lugar, ou participando de algo que outras pessoas, que são seus pares, não são daquele mesmo lugar. Estou falando, às vezes, de você que não tem uma faculdade, e às vezes você não quer transparecer para as pessoas que você não tem faculdade, estudou até a 4ª série, às vezes nem terminou o primário, aí você diz, não, terminei o primário. Às vezes você quer esconder uma situação que você tem na sua vida como sendo alguém que se contar para as pessoas, se revelar para as pessoas. Se eu falar agora aqui na hora da entrevista de emprego que eu não tenho a formação, o diploma do ginásio ou do ensino médio, talvez não vão me dar a oportunidade, não vão deixar nem concorrer. Eu já vi pessoas esconderem até mesmo o fato de não ter carteira de habilitação, mas sabe dirigir. Quantas pessoas a gente conhece que anda por aí com a carteira de habilitação vencida, e às vezes elas estão andando, circulando normal, estão dirigindo normal, mas ela não fala porque ela está com a carteira vencida. Outras pessoas estão numa situação que terminou a faculdade, mas não pegou o diploma. Na área jurídica é interessante, porque tem muitos advogados que trabalham sem ter OAB. Ele fala, eu sou advogado, mas não tenho OAB. Se não tem OAB é porque não é advogado, mas na verdade estão trabalhando. Porque, não, eu fiz a faculdade. É igual um médico, que é médico, mas não tem o CRM, não foi aprovado. Então ele concluiu a faculdade e ele não... É claro que ninguém, quando entra numa sala de um médico, fala, dá para o senhor, doutor, me mostrar seu CRM primeiro, que eu quero conferir se está tudo em ordem. As pessoas geralmente não fazem esse tipo de conferência. Interessante, porque eu estou falando de algo que habilita. Essa mulher tinha uma origem, e a primeira coisa que ela está doente e ela precisa ser curada é a respeito da vergonha da sua origem que ela precisou esconder. Isso causa na pessoa uma dor. Você pode dizer, eu sou negro com muito orgulho. Você pode dizer, eu não terminei a faculdade, mas eu sei ler e escrever. Quantas pessoas nós já encontramos que não tem leitura, não tem estudo às vezes, e tem vergonha de falar isso. Interessante que quando temos uma situação a esconder, esse texto está dizendo que o primo de Esther orientou ela que não dissesse que ela pertencia ao povo judeu, porque quando ela dissesse que ela pertencia ao povo judeu, ia saber que aquela beleza, aquela beldade, aquela mulher linda, ela era escrava. Isso significa que eles iam saber, quando tocassem as mãos dela, que tinha calos nas mãos, porque ela trabalhava. Não era comum uma moça linda trabalhando. Como ela é muito bonita, o texto fala que Esther era muito formosa. Não seria comum se você encontrasse uma mulher tão linda, de repente trabalhando, cortando lenha, ou carregando peso. É interessante que às vezes você vai ao Nordeste ou alguns lugares mais afastados, no sertão, eu estive no sertão do Piauí, nós vemos muitas vezes pessoas trabalhando não só no serviço de roça, mas lá nesses lugares as mulheres trabalham no pesado. Aqui talvez na cidade ela cuida dos filhos e tal, não tem serviço de horta, carregar lata d'água na cabeça. Tem uma realidade de mulheres que podem ser desconhecidas das mulheres da cidade. Porém, se Esther dissesse que ela era do povo judeu, logo saberiam que ela era uma escrava, que era uma mulher trabalhadora, que era uma mulher que pegava no pesado, que era uma mulher que aguentava o tranco, que era uma mulher que tinha esforços diferentes daquelas moças lindas, filhas dos nobres, que tinha sido criada somente, talvez, participando de jantares. As mulheres da nobreza tinham estudo, mas olha só que interessante ainda, as filhas dos nobres, além de elas serem treinadas, elas recebiam treinamento de como estar com um homem na sua intimidade, porque as mulheres eram criadas à moda antiga,
como alguém que era preparada para estar e satisfazer um homem quando ela se casasse. Para quem lembra da época dos povos mais antigos, também vai saber que às vezes as famílias mais tradicionais, as mulheres eram criadas aprendendo a sentar com a perninha fechada, não falar na presença de visitas, desde criança, estar com o cabelo penteadinho, estar arrumadinha, limpinha. A menina não podia brincar com os meninos. Existia um tanto de regras, mas isso mostra a diferença entre a Ester e as outras concorrentes. Porque o texto diz que quando o rei sentiu saudade de Vasti, para ele não ter uma recaída e querer trazer Vasti de volta e colocar tudo a perder novamente, então sugeriram que ele fizesse um concurso para escolher uma nova rainha. O que eu quero que você entenda nesse texto é que Ester não participaria desse concurso se não fosse o incentivo do seu primo que a criou. E aqui começa a mensagem. Uma mulher que foi orientada a não falar a sua origem, talvez ela teve que esconder o seu sotaque. Eu casei com a Damares, eu não pude deixar de perceber que ela tem um sotaque de Minas Gerais, né, esposa? E às vezes eu falava isso para ela e ela falava assim, mas não é possível, eu falo normal. Eu falei, não é, esposa. Quem escutar você percebe que você é de Minas. E as pessoas, verdade, né, esposa? E é interessante isso, que no começo ela achava que era eu que estava observando demais. Mas na verdade, aos poucos andando por aqui, ela logo percebeu que as pessoas falavam, você é de Minas Gerais. Brincadeira, meus amados, eu amo, mas eu falei assim, seria difícil para ela esconder a origem. E mais interessante ainda, se ela por acaso cometesse alguma gafe, eu falei para ela, quando estiver dirigindo, passar no trânsito, fala assim, ô seu moço, eu sou de Minas. Por que eu dizia isso para ela? Porque as pessoas vão rir se você satirizar com uma dificuldade que talvez você está tendo, que não é dificuldade, é uma qualidade característica das pessoas daquela região. Agora eu falo para ela assim, aconteça o que acontecer, você não fala que você é mineira. Aí ela só, como disse lá em Minas Gerais, eu brinco muito com ela porque o pessoal lá de Varginha falava dessa forma, né? Um beijo para os nossos amados. Eles sempre contavam isso, a gente ria muito. Se o cara estiver escondendo que é mineiro, você solta um queijo numa ladeira que ele sai correndo atrás. Por quê? Porque a pessoa não consegue esconder a sua origem. É como uma pessoa do Nordeste, quando fala cantado, ô maninha. É normal isso, então. E agora imagine, eu quero que vocês entendam, por que para Ester era difícil esconder que ela era judia? Porque ela tinha que se lembrar o tempo todo em se comportar. Por exemplo, vamos fazer uma mudança aqui. Ela ia e pegava uma coisa pesada. Falou, não filha, você não, deixa que os homens carregam. Ela ia falar, se você soubesse quanta lenha eu carreguei, quanto peso eu já peguei. Ester tinha condições na sua estatura, mas ela não era bonita, ela era linda. Mas ela aguentava o tranco, aguentava o peso. Aqui nós temos uma diferença de Ester, porque Ester era meio rústica, meio bruta, tinha que ser trabalhada. Mas graças a Deus que tinha 1 ano de embelezamento. E esse 1 ano de embelezamento tem um significado espiritual para nós. Nós viemos para a igreja, para a casa do Senhor, muitas vezes, no bruto. Nós viemos com cargas e bagagens que nós não deveríamos ter. Mas quando nós começamos a ser tratados, imagina Ester andando com aqueles livros na cabeça para aprender como que anda corretamente, aprender a ter modos. Deixe que o rei te toque, você não toca ele. Quando ele olhar para você, você olha para o chão. Você não pode encarar o rei de frente. Deixa que ele se aproxime de você, deixa que ele te chame. Então ela falava assim, de repente, da forma como ela foi criada, e aí, o que é que você está encarando?
Por quê? Porque ela vinha de algo, primeiro, criada sem pai e sem mãe. Ela teve que aprender a se defender. Pense comigo que agora Hegai vai olhar para aquela Esté e vai falar assim: eu vou te transformar numa rainha, custe o que custar, porque você é linda, você tem algo diferente. O Hegai, ele representa o Espírito Santo que enxergou em Esté a capacidade que tinha dentro dela por causa de um propósito de Deus, porque não foi a beleza dela, mas foi o propósito de Deus em usar Esté para algo específico. Eu quero que você entenda que se você está sentado hoje me ouvindo, se você está assistindo essa ministração através do vídeo, o Espírito Santo começou a trabalhar para transformar você naquilo que Deus projetou. Pode ser que olhando para você hoje, você ainda está mostrando sinais de que você não foi tratado ainda. Espere 12 meses de tratamento no óleo de mirra, no perfume. Quem sabe para que era usada a mirra? A mirra não é apenas um óleo, é remédio. Ei, aí eu parei para pensar: Senhor, por que precisa 12 meses de tratamento? O pastor Tiago, na área da farmácia, não me deixa mentir, que tratamento prescreve de acordo com um prazo que a medicação, aquela droga, é administrada para a pessoa. Exige um prazo. Por que tem a posologia? Falei corretamente? Posologia é quando o médico fala: olha, tome um antibiótico de 7 em 7, de 12 em 12, de 8 em 8, de 6 em 6. Por que ele estabelece o prazo e a quantidade? Porque todo tratamento precisa ter uma prescrição, e na prescrição, esse texto diz que tratamento de embelezamento da mulher para se tornar rainha, para aprender bons modos, para poder aprender etiqueta, para aprender como andar, para aprender como se portar, necessitava de prazo, de prescrição. E aqui eu fico pensando quantas pessoas vêm para a igreja, mas não aprende como que a Bíblia está dividida, não aprende aonde fala sobre batismo, não aprende como que se faz para tirar o alimento, o texto da Bíblia que fala no Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem crente que nem sabe o que é meditar. Ser crente é mais do que levantar a mão e começar a cantar. Ser crente é muito mais do que você falar: sou crente, carrega uma Bíblia embaixo do braço. Ser cristão de verdade precisa de tratamento. E os seus primeiros 6 meses vão ser de cura. Aí eu parei para perguntar: mas cura do quê? O que essa mulher tinha que precisava ser curada? Ela jamais entraria no propósito de Deus. Ei, olha só, aonde ela chegava, ela encontrava graça. As pessoas achavam graça. Ela achava graça aos olhos das pessoas. Significa assim, todo mundo que olhava para ela falava assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou investir em você. Você tem potencial. Sabe o que é isso? Você não tem condição, mas Deus coloca pessoas na sua frente para cuidar de você. Tem alguém me ouvindo? Eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Esses 6 meses de tratamento, aonde Esté chegava, já começou que o chefe dos eunucos, chamado Hegai, ele já tinha que cuidar de todas as candidatas, mas de Esté, ele cuidou especial, porque ele falou assim: você vai ser a próxima rainha, no que depender de mim. Eu não vejo o Hegai sabotando as outras mulheres. Eu vejo o Hegai percebendo que, no olhar dele, Esté tinha algo que as outras candidatas não tinham. Quem sabe o que Esté tinha? Ela era judia, ela era escrava. Ela era a única candidata que já tinha trabalho pesado. Ela era a única candidata que tinha algo diferente. Ela era uma mulher que não ia fazer bico doce, é assim que se fala, né, em Minas Gerais. A pessoa que às vezes fica: não vou, não quero. Eu falo isso, eu tenho aprendido com a minha esposa. Eu posso contar, amor?
Minha esposa, uma vez foi ao supermercado e ela trouxe uma caixa de leite. Uma caixa, não 1 litro de leite, ela trouxe uma caixa de leite. Mas ela não trouxe só a caixa de leite. Ela trouxe arroz, ela trouxe feijão, e trouxe assim nas sacolas, carregando. Eu falei, às vezes se eu vou carregar uma caixa de leite, eu carrego só a caixa de leite até o carro. Agora você carregar a caixa de leite toda e colocar dentro de sacolas e você carregar ali, eu falei para ela, nunca mais faça isso. Minha esposa não nasceu para carregar pesado, para pegar no pesado. Aí ela falou assim, mas eu já carreguei muito, eu posso carregar. Aí eu falei, que mulher abençoada, yes. Por quê? Porque tem mulher dos outros por aí que não carrega uma caixa de leite, que não passa uma vassoura na casa, que não lava uma louça. Estou denunciando sim, porque Vasti perdeu o lugar de rainha para uma escrava que virou rainha, e pelo propósito de Deus ela ainda trouxe livramento para o povo. Ela foi usada por Deus. Então não reclame, minha irmã, se você tem sido treinada no pesado. Não reclame se a tua vida você faz coisas que muitas vezes você queria ir passear e andar na praia, se às vezes você queria estar nos shoppings, às vezes você queria um outro tipo de vida de novela e você não tem. Está tendo que trabalhar. Não é só para as mulheres isso não. Ei, varão, você que me escuta, a cura que Esther teve é a cura necessária para todos nós como cristãos. Quer aprender algo da parte de Deus? Deixa Deus te curar. Por quê? Porque a primeira área que Esther ia ter que ser curada era do preconceito de ser escravo. Você podia falar para ela não falar que ela era escrava, mas para ela se tornar rainha, na hora que ela visse as servas, talvez na hora de tomar banho, não pode deixar que eu mesmo tomo banho. Não, a rainha tem os servos que vão dar banho nela. Na hora de carregar as malas, deixa que eu carrego. Não, a rainha tem os servos que carregam a mala. Na hora de calçar o sapato, na hora de escolher a roupa, não, a rainha tem as pessoas que a vestem e que as vão tirar as suas vestes. Quem aqui sabe passar roupa? Imagina você ter uma passadeira. Aí na hora de lavar roupa, quem sabe lavar roupa? Imagina ter uma pessoa que só lava roupa. Quem aqui sabe cozinhar? Imagina você ter uma pessoa que prepara só o alimento sólido, a guarnição, a sobremesa, as entradas, a pessoa que serve. Então Esther precisou de 1 ano de tratamento, porque ela tinha que aprender a ser servida. Tem gente que não sabe ser servido. Tem gente que não sabe receber. Tem gente que só quer dar, tem gente que só quer fazer. Agora aprende algo com Esther. Enquanto Esther começava a chorar, você sabe, pensa que Esther não chorou não? Não, mas deixa que eu faço, deixa que eu mesmo. Esther teve que lutar contra o seu interior. O pastor Tiago estava pregando aqui outro dia. Eu fiquei pensando, ele falou de Jacó e Esaú, que eles viviam em conflitos. Eu fiquei pensando, quantos conflitos Esther, de repente, não ficou com raiva de si mesma, falando, eu devia ter nascido num palácio, minha mãe não me ensinou isso, morreu quando eu era muito pequena, eu fui criada pelo meu primo, e meu primo não me ensinou a ser uma leite. Imagina o primo dela tendo que ensinar ela a ter bons modos. Talvez se fosse os dias de hoje, ela tinha aprendido a jogar bola, ela tinha aprendido a consertar o motor do carro, trabalhar na obra como pedreira, como servente, carregar pedra, pintar a parede, lixar a parede, que é uma bênção. Ela teria aprendido muitas coisas mais rústicas.
Agora veja bem, o grande segredo, eu quero terminar, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero, aliás, eu tenho que elogiar esse tapete que está aqui, eu não sei se esse é o da Amanda. Deus abençoe, Amanda. É diferente você ministrar sobre um tapete. Coisas que só a mulher sabe, né, que faz a diferença. Eu preciso dizer algo para você a respeito desse texto, mas vai ser assunto talvez de uma outra ministração. Esté ia ter que aprender a ser mulher para poder ter uma noite com o rei, e aquela noite tinha que fazer ela ser escolhida. Uma moça virgem que aprendeu a trabalhar, que era bonita, que era linda, ficou 1 ano recebendo tratamento de beleza, mas ela não sabia nada sobre a intimidade. Não é sobre casais que eu quero falar, eu quero que você entenda o que significa isso espiritual para os cristãos. Você já viu crente que nunca chorou na presença de Deus? Que quando a Amanda e o Léo estão cantando aqui na frente, não sente nada? Você já viu o crente que não consegue talvez levantar a mão na presença de Deus, se jogar no chão, não sei se precisa, mas de repente gritar, sentir alguma coisa? Quando ele vem, você não sente nada. Quando ele te toca, você não sente nada. Quando a palavra é pregada, você não sente nada, nem vontade de dar um glória. Já viu pessoas que não têm intimidade com Deus? Parece que está assistindo Faustão. Parece que está ali diante de uma situação. Você não sente nada porque intimidade depende de relacionamento. Se você quiser ter intimidade com alguém que você não tem relacionamento, tem outro nome: prostituição. Estou aqui só porque estou ganhando algo, fazendo aquela troca. Mas Esther estava sendo preparada porque ela ia ter uma chance, e ela ia entrar à tarde na presença do rei, e ela ia sair de manhã. E ali tinha que rolar uma intimidade para que ela fosse escolhida. Mas não era assim, entrar seco na presença do rei, como fosse, não. Tinha direito de levar algumas coisas que ela tinha na casa das mulheres. Esse texto fala que tinha a casa das mulheres e tinha a casa das concubinas. Na casa das mulheres é onde ela foi preparada, mas depois que saía da casa das mulheres, ia passar uma noite com o rei, e pela manhã, quando ela saía, ela ia para a casa das concubinas, porque jamais ela seria chamada novamente. Ninguém está entendendo? Eu vou explicar como funciona isso. Ela ia ter uma noite de núpcias com o rei. Se o rei gostasse dela, ela poderia ganhar o concurso de rainha, mas se ela não ganhasse esse concurso, se o rei não gostasse dela, se ela não fizesse a diferença, ela ia ser uma concubina pro resto da vida. Ia fazer parte do harém do rei. E o texto fala que ela podia pedir muitas coisas para levar. Ela podia levar perfume, jogar o perfume no rei. Eu acho que ela poderia ter levado morangos, champanhe, vinho. Ela poderia levar chantilly, doce de leite. Ela poderia fazer muitas coisas, mas o texto fala que ela não levou nada a não ser o que Hegai falou para ela. E o texto não diz o que o Hegai falou para ela. Sabe o que é isso? Intimidade. É você e o Espírito Santo. Ele vai soprar coisas para você que só você vai saber que ele está falando para você. Tem alguém me ouvindo aí e sabe que tem ouvido a voz do Espírito Santo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que o Espírito Santo fala algo no seu coração e você não faz? O texto fala que ela só fez o que o Hegai falou para ela fazer.
significa alguém que só ouve a voz do Espírito. Não me importa se fulano não veio, se fulano não quer. Não importa se o outro não fez ou se não deixou de fazer. O que importa é que o Espírito Santo está falando para mim dar glória, então eu vou dar glória. Está falando para mim marchar no poder, então eu vou marchar no poder. Está falando para mim ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Está falando para ir visitar o hospital, eu vou visitar o hospital. Está falando para abrir a minha despensa e repartir com alguém que está precisando, eu vou abrir minha despensa e vou repartir com alguém que está precisando. Está falando para eu tirar esse paletó e doar, então é isso que eu vou fazer. Ouça a voz do Espírito de Deus. Aleluia. Tem outro texto aqui que fala que o Hegai deu perfumes para ela, então acredite-se que ela levou algum perfume. Mas o texto diz que quando ela entrou na presença do rei, o rei amou ela mais do que todas as outras mulheres. Porque ela tinha sido treinada, preparada e curada. Talvez você está me ouvindo nessa noite e seja falando assim: pastor, eu já sofri preconceito, eu já passei por situações difíceis. Carrega tudo isso com você. Já tive que esconder minha origem. Às vezes, mulher que é casada, ou vive com o marido, mas não é casada, morre de vergonhas quando não tem a certidão de casamento. Chega na empresa, você é casado. Hoje em dia eles aceitam, falam assim: não, sou. Antigamente falava amaziado, né? Agora vive em regime de comunhão universal de bens. Não, regime de união estável. Misturando as palavras. A união estável, então, ela é convivente. E ela convive. O problema vem quando o marido morre, aí tem que provar no INSS que ela era casada. Aí o INSS obriga a fazer o casamento depois de morto. Chama reconhecimento da união estável pós-morte. Aí vai para o cartório, precisa de testemunha. E tem gente que ainda bate foto. Por quê? Porque passou a vida toda junto, mas não foi honrado, e ela tem vergonha daquela condição. Porque enquanto estava junto, por que não casou? Feliz. Agora estou aqui lutando para tentar receber essa pensão. Não casou em vida, casou em morte. Eu estou falando de condições que às vezes a pessoa tenta esconder e não consegue, e isso vai causando uma dor. E às vezes tem alguém que você precisa perdoar e você não perdoa. 6 meses de cura. Será que dá uma ministração? Será que tem tanta coisa assim que precisa curar numa pessoa? Que demoraria. Já começa o processo para pedir perdão ou para liberar perdão. Não é fácil. Pode ser que você libera perdão hoje aqui. Passou uma semana, alguns dias. Tá vendo? É por isso. Aí depois eu fico, olha, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não sou santa não. As pessoas às vezes justificam. Porque você acabou de perdoar e está lá o indivíduo fazendo de novo. Então o perdão é um processo que demora, você perdoa. Eu acho que quem perdoa de uma vez e pronto, acabou. Quantas pessoas que já às vezes no atendimento falam, eu já perdoei, não tenho mais nada que perdoar. Daqui a pouco está lá a pessoa, eu tenho sim muita coisa que pedir perdão, vou que liberar. Sabe o que é isso? É um processo, no caso de Esther foi intenso. 6 meses no óleo de mirra. Quem veio para a fé, quem veio seguir a Deus, quem se converteu, ou quem aceitou a Cristo e passou por um tratamento de 6 meses de cura? Muitas pessoas. Porém, tem pessoas que estão há 40 anos dentro da igreja até hoje não foram curadas. Se coloque de pé que eu quero orar com você a respeito disso. Essa palavra é só um start, é um pontapé inicial. Talvez tem gente me ouvindo que precisa passar por 6 meses de cura e depois 6 meses de perfume.
O perfume significa ativação do Espírito Santo, porque o perfume de Cristo é o Espírito Santo que vai começar a exalar através de você. Mas para aprender a ter bons modos, etiqueta, segura o garfo com essa mão, corta com essa. Quando cortar, não força a faca, deixa que a faca tem serra, é só passar para lá e para cá. Só que tem criança que aprende isso com os pais. A Esther aprendeu isso com quem? Com Hegai, porque ela foi criada pelo primo. Uma joia rara que precisava ser lapidada. Talvez você só conheceu a Cristo depois de grande, né? Aí você olha para a Bíblia assim e fica pensando: será que tem uma coisa para mim hoje? E se eu abrir a Bíblia, será que ela vai falar algo comigo? Vai trazer uma palavra profética para a minha vida? Aí você abre, mas você fala: mas eu não entendo. Eu não sei como faz a Bíblia falar. É o Espírito Santo que usa as letras, as histórias que estão aqui dentro. Só que o que acontece com muita gente? Tenta entender a Bíblia, não consegue, já joga para o lado e fala assim: prefiro ouvir o pastor falando e pronto, acabou. Ei, vou te contar uma coisa. Se você não tiver relacionamento com o dono da palavra, não vai rolar intimidade. Nós estamos no ano da adoração. Talvez a adoração não fluiu ainda na sua vida, porque você ainda não criou esse relacionamento. Não adianta você levantar a mão para Deus e falar que você adora a Deus. Uma coisa é minha esposa me falar que me ama, mesmo com o dente quebrado, já estava rindo, estou com a janelinha aqui, Eu fiz assim para ela, ela riu. Não mostra isso, esconde. Eu falei: como é que dá com o nego que tem um sorriso aberto, dá um sorriso aberto, vai esconder como? Eu tenho que colocar aquele... Eu estava no meio do meu tratamento, parou a pandemia, os dentistas pararam de atender tudo. Aí foi uma bênção, né? Tive que ficar com esse janelinha aqui, janelona. Colocar um... Aí eu lembro do Norte. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Norte. Mas sabe o que é isso? O tratamento vai durar. Para você aprender a ter etiqueta espiritual e criar relacionamento. Não é só pegar assim e levantar a mão: Senhor, eu te adoro. Deus vai olhar para você e falar assim: eu te conheço. Deus fala: oxe. Oxe. Nem sei quem você é. Tem gente que vai chegar naquele dia lá e vai ouvir isso de Deus. Então eu pergunto para você hoje: você quer ter relacionamento com Deus? Que tal então se preparar para isso? Se Esther, linda do jeito que fosse, entrasse na presença do rei sem preparação, não tinha dado certo. O propósito de Deus é que Esther se preparasse primeiro para isso. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguém que quando vem à casa do Senhor fica alegre? Eu vou para o culto hoje. Será que tem alguém que quando escuta a música tocando já começa o coração a se vontade de dançar na presença de Deus? Será que tem alguém que o coração acelera quando você canta aquela frase do louvor? Você já sente que você está encontrando com Deus, e você sente a presença do Espírito, e você naquele momento se relaciona com Ele de uma forma profunda. Você tem intimidade. Sabe por que não está dando intimidade? Porque você simplesmente quer fazer aquilo naquela hora. Quando Esther entrou na presença do rei por uma noite, sabe o que significa isso? Pela ótica humana, tinha que dar errado, porque o rei
experimentava várias mulheres, fazia test drive, né? Com várias mulheres. E ele estava escolhendo uma rainha. As outras também eram bonitas, mas Esther tinha algo que as outras não tinham. Esther tinha uma história. Feche os seus olhos. Comece a lembrar da história de vida que você tem e da maneira como Deus já se manifestou na tua vida, para chamar a tua atenção. Você aceitou se relacionar com Ele? Você teve vontade de dançar com Ele? Ele só quer sentir o cheiro do perfume do Espírito Santo na tua vida. Ei, não vai entrar na presença do Rei sem perfume. É outra mensagem isso, mas outro dia a gente fala sobre isso. Esther levou perfume. Você tem que cheirar o Espírito. Você tem que estar cheirando a presença de Deus. Senão a sua adoração é uma adoração estranha, vazia. Quando você faz a tua oração tem que ser regada com lágrimas. Pastor, mas não é toda vez que eu oro que eu choro. Mas então tem que ser regada com um coração puro, sincero, porque a Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não despreza. Eu posso ver apenas a tua aparência, mas Deus vê o teu coração. Eu desafio você a nessa noite dizer algumas palavras de coração para coração, do seu coração para o coração de Deus, da sua alma para a alma, para o Espírito de Deus. Que você comece a falar de uma forma direta, para que o teu louvor suba como incenso suave e entre nas narinas de Deus, para que Ele veja a tua oração, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai ver a tua oração, não é só ouvir a tua oração, Ele vai ver você orando, se a tua palavra condiz com aquilo que está no teu coração. Tem alguém sincero aqui nessa noite? Comece a namorar com o Espírito Santo. Ele é teu companheiro, Ele é o teu amigo, Ele é o teu paráclito. Ele vai com você aonde você está. Ele entrou lá onde você era escravo, te tirou de lá e te colocou dentro do palácio. Ele quis te ensinar boas maneiras, mas de tempo em tempo você volta para a perdição, para o pecado, para a lama. Ele quer te trazer para o altar, mas você muitas vezes quer estar distante dele. Ele quer fazer um propósito na tua vida, estabelecer algo novo para você, te usar no reino, mas você não quer ter esse relacionamento todo com ele. Ele não quer te usar apenas na sexta e no domingo, ele quer te usar todos os dias. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Assim como Hegai se relacionou com Esther, cuidando mais dela, dando mais dica para ela, dando atenção especial, porque a Bíblia diz que ela encontrou o favor do Hegai, a ponto de ele falar assim: você vai ser a nova rainha. E foi desse jeito. Eu imagino que quando ela tocou o rei, quando o rei a encontrou, o rei percebeu que ela tinha algo que as outras não tinham. Ela tinha uma história de testemunho com Deus. Você teve várias vezes que Deus se manifestou na tua vida. Isso não foi por acaso. Isso vai fazer a diferença. Então, para que guardar rancor, ressentimento, preconceito, vergonha, medo, ansiedade, depressão? Para que colocar tanto entulho no seu coração? Raiva, ódio, mentira, inveja. Para quê? Para quê? Indiferença. Vai lançando fora. Ficar medindo a vida das pessoas. Vai lançando fora isso.
vontade de pisar nos outros. Vai lançando fora isso. Você não precisa disso. Pecados e mais pecados que te afastam da presença de Deus. Comece a pedir perdão. A cura brota quando você começa a falar com Ele. Abre a tua boca e põe para fora isso. Comece a confessar. Comece a confessar. Peça perdão todas as vezes que o Espírito Santo falou: vai para minha casa. Todas as vezes que o Espírito Santo falou: compre meu amor. Todas as vezes que o Espírito Santo falou para você: se firma na minha presença, e você não se firmou. Todas as vezes que você endureceu o teu coração quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Todas as vezes que você endureceu o coração, peça perdão para Ele. Ele vai te encher de graça nessa noite, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. As feridas, porque foi órfã. Esther era órfã. Ela podia ter um sentimento de rejeição. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu nunca vou ser nada na vida. Eu fui criada pelo meu primo, minha vida foi difícil. Qual a chance que eu tenho de me tornar rainha? Aí, toda hora eu não consigo segurar o garfo, eu não consigo ter todos esses modos, eu não consigo aprender. Toda hora ela se sentia triste porque ela não conseguia. E na hora que ela começou a chorar, ela viu lá na porta do palácio tinha alguém. Lá estava o primo dela, Mordecai. Fica firme, não desiste. Você é forte, você pode. O Hegai falava para ela: eu acredito em você. Eu acredito em você, você vai conseguir. O Espírito Santo está dizendo para você agora: eu acredito em você. Você vai conseguir. Deus já te deu tudo que você precisa. Você já recebeu a promessa, a palavra. Deus já está escrevendo a tua história. Ainda que os homens tentem impedir, ainda que alguém tente sabotar a tua história, Ele está escrevendo a tua história de uma forma sobrenatural. Você vai receber tudo que Ele tem para você. Apresente a sua oração na presença dEle. Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com sua glória e toda a casa se encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Pai, em nome de Deus. Jesus, eu oro abençoando os teus filhos que ouviram a tua palavra nessa noite e ao entender a sua palavra estão dispostos, estão abertos para ser curados. Que sejam todos curados. E que o processo de cura que começa hoje possa se perdurar, possa se estender. E que o processo de cura não paralise, mas que os seus filhos possam continuar todo o tempo, todo o prazo, conforme a prescrição, cumprir todo o tratamento. E depois do óleo de mirra, depois do remédio, depois da cura da alma, conforme o texto de Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre formoseia o rosto. Então começa a cura de dentro para fora, começa a curar de dentro, liberando perdão, tirando essas pessoas que estão presas dentro do coração.
que as palavras que foram ditas de maldição, de palavras que foram repressivas, que os seus filhos guardaram na memória auditiva, estão ouvindo até hoje, de que eles não dariam certo, de que não seriam ninguém. Toda palavra contrária que tenha sido liberada, todo tipo de praga que tenha sido rogada, toda maldição caia por terra, toda maledicência. Que o teu filho abra a boca para profetizar e comece a dizer as bênçãos do Senhor. Eu oro por um algo novo. Que os teus filhos, quando abrirem a boca para profetizar, comece a dizer: vai dar certo no nome de Jesus. Você vai se tornar rainha, você vai se assentar no trono, no lugar que Deus tem preparado para você. Não vai ser de qualquer jeito, mas você vai conseguir alcançar a cura. Nós oramos, Pai, por pessoas que não conseguem perdoar. Nós oramos para pessoas que sofreram de uma certa forma e não conseguem liberar o perdão. Pessoas que estão vingativas, querendo fazer o mal de volta. Pai, eu oro para que os seus filhos hoje, pelo poder do teu Espírito Santo, não queiram pagar o mal com o mal. Eu oro por pessoas que queiram ter relacionamento com a tua palavra, conhecer mais o teu Espírito, que queiram falar na língua dos anjos, que queiram navegar, voar no Espírito. Eu oro por pessoas que querem ter intimidade na adoração. Eu oro por pessoas que querem ter intimidade com a palavra. Eu oro por pessoas que queiram ser liberadas de forma tal que possa fluir livremente para encher outras pessoas, aonde chegar sejam instrumentos de bênção. Eu oro por pessoas que vão se levantar para ter apoio. Eu oro por pessoas que vão estar junto, orando junto, jejuando, perguntando, dando força. Eu oro por pessoas, Pai, que queiram fluir mais. Eu oro nessa noite, Senhor, por aqueles que querem receber o tratamento de pelo menos 12 meses de embelezamento, para poder entrar na presença do Rei e encontrar o favor do Rei. Oh, Espírito Santo, pessoas que queiram receber o favor do Rei, estenda as suas mãos e fala: eu quero receber o favor do Rei. Eu quero sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você será usado por Deus com o propósito que Deus tem. E através de você, Deus trará livramento. A bênção do Senhor vai se espalhar e se multiplicar sobre a sua casa. E ainda que você não acreditasse que você era capaz, o Espírito Santo te capacita hoje. E no nome do Senhor Jesus você vai fluir. Adora, Senhor, e aplauda o nome do Senhor. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, Senhor. Que toda a terra